estamos aqui para mais um vídeo mensal do nosso Fiagro EGAF11 ou EGAF11. O vídeo desse mês é referente aos acontecimentos do mês de setembro. Aqui comigo, eu tenho hoje duas presenças, uma delas que está sempre comigo aqui e outra, a presença ilustre aqui do nosso sócio fundador, Moacir Teixeira, que está aqui no meio, e Antônio da Luz, que sempre me acompanha aqui em todos os vídeos aqui na minha ponta direita, tá? Então são duas presenças aqui super importantes que vão me ajudar a fazer esse bate-papo com vocês hoje. Eu já queria começar esse bate-papo já emendando um pouquinho, antes de passar a palavra aqui para eles, falando que esse mês foi um mês de pressão vendedora no mercado como um todo do agro, tá? Em todos os fiagros, o nosso não ficou para trás, sofreu com esse efeito manada, mas eu queria antecipar para vocês que o nosso fiagro, vai muito bem, que o fundo vai muito bem, que o fundo está muito saudável, tá? Então eu já queria deixar essa mensagem aqui muito clara para vocês. Hoje não temos nenhum alerta, A nossa tese então é revenda. Tem alguma revenda dentro da carteira do EGAF que te preocupa? Não, hoje não tem nenhuma revenda que nos preocupa, a gente monitora de perto, a gente sabe que foi um ano desafiador para essas revendas e estamos muito próximos dela para entender o que está acontecendo ali em cada uma das disposições que a gente tem no EGAF. Esse ano foi especialmente desafiador para revendas que estão mais localizadas ali no Centro-Oeste, por causa das quebras que lá tivemos, que foram quebras em algumas regiões ali no Centro-Oeste e algumas que atuam ali no Sul por conta das enchentes que tivemos ali no Sul. As outras revendas não foram majoritariamente afetadas por esses fenômenos ao longo desse ano. Então, esse ano foi um ano de recuperação para essas revendas que não estavam nessa região. As revendas que estavam nessa região acabaram não sendo um ano de recuperação tão glorioso, exatamente porque produtores com quebra de safra geralmente batem na revenda e falam: olha, revenda, eu tive uma quebra de safra, você consegue me renegociar para a próxima safra? E a revenda, por entender que é um bom produtor, um produtor de reputação ilibada, que opera com ela a longa data, eventualmente propõe alguma estrutura de renegociação. Então, essas revendas que estavam lá no sul do Mato Grosso... Mas isso até o Banco do Brasil faz, né? Até o Banco do Brasil faz. Isso é normal. O Brasil faz de rodo. Isso é normal. Isso é normal do agro. Então, algumas revendas que têm essa exposição mais acentuada ali no Centro-Oeste acabaram passando por isso, que é o normal do agro. Tá? E por conta disso, eventualmente estão tendo que tomar dívida em algum lugar ou se refinanciar com fornecedores, mas a gente está monitorando isso muito de perto e nenhuma das exposições que a gente tem no EGAF nos preocupa mesmo com esse fenômeno que está acontecendo ali no... Eu queria acrescentar, Antônio, uma coisa importante. Quando que nós, aqui da Ecoagro, identificamos os problemas na distribuição de insumos? Ele não foi identificado esse ano, ou quando acendeu o alerta amarelo, com a publicação do balanço do primeiro trimestre da AgroGalaxy, que eu também considero algo que existe uma responsabilidade de setores da imprensa e tudo, entender. Quando que um primeiro trimestre de um distribuidor de insumos tem resultado? Nunca. Ele é sazonal, mas aquilo chamou atenção. Mas a nossa atenção foi chamada em agosto do ano passado. E, sem alarde, fazendo os monitoramentos, a gente se apercebeu do seguinte: o Brasil, pessoal, ele é um grande importador de fertilizante. 75%, você sabe bem melhor que nós, 75% do fertilizante ele é importado. Da onde? Rússia, Ucrânia, Marrocos e Canadá. Existiu um receio de a gente não ter o produto para plantar. E aí os produtores acabaram fazendo o pedido, que é o processo inicial, em mais de uma casa. Como o setor vinha numa crescente, aquilo não foi se apercebido. Quando se percebe que não falta o produto, Antônio, e os preços subiram, você não teve a demanda que foi de pedido, então sobrou estoque a preço alto e aquilo não refletiu em realidade. Isso foi em agosto. Vamos controlar, vamos ver o tamanho do estoque, o preço do estoque. E a gente começou o trabalho. Foi assim que funcionou e quando o mercado pareceu que era um problema, a gente já tinha olhado.
Outra coisa importante, rentabilidade passada não é garantia de renda futura. Nós não vemos problemas nos ativos que estão dentro do fundo, tá? Pode acontecer? Pode. É risco de crédito. Mas o nosso monitoramento hoje nos dá um grande conforto. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala produtor rural, né? A Ecoagro faz operação com produtores rurais grandes, médios grandes. São aquelas operações de caras que plantam 20, 30, 40 mil hectares e que tem uma necessidade de capital bastante elevada. É esse produtor que tem alienação fiduciária de terra, que tem penhor, que a gente não quer no Fiagro de varejo. Eu faço para investidor profissional, para demanda institucional, mas no nosso EGAF, não. Por quê? Porque existe uma concentração que a gente não quer. Eu quero pulverização. O que a gente busca é isso, né? Então, acho que, só complementando aqui o que o Bruno falou, para nós não existiu. É risco sistêmico? Não, pessoal. Não é risco sistêmico. E uma coisa importante, os Fiagros estão aí fechando o pacote de títulos que vão permitir financiar o agronegócio no Brasil. E ele tem um papel relevante, principalmente na remuneração do capital do pequeno investidor, né? Sim. Que é o que nos mais motiva. Sim. E também nos traz muita responsabilidade. Desculpa. E só para fechar esse ponto, acho importante também o nosso investidor saber o seguinte: existem 7.500 revendas no Brasil, das quais nós temos 30 na nossa carteira, que, como o Bruno já falou, tem garantia subordinada, tem toda não só a subordinada, mas tem todo o sistema de garantias que nos trazem bastante segurança. Elas foram muito bem escolhidas e elas têm uma robustez que, lógico, que não é garantia de 100%, mas é o melhor do que é possível ser feito. E o Moacir traz uma questão muito importante. Sinceramente, Moacir, eu acho que o pior já passou. Por que eu tenho essa convicção? Porque, por justamente o que o Moacir disse. No primeiro semestre do ano é quando as revendas precisam de caixa para fazer pedidos para as multinacionais. E é no segundo semestre que elas faturam. Então, quem tinha que ter problemas, já teve problemas. Daqui para frente é receita. Por isso que os 2 primeiros tris das revendas costumam ser negativos e os dois tris do segundo semestre costumam ser bem positivos para cobrir o primeiro trimestre, por conta da sazonalidade natural do negócio. É assim em todas as revendas. Então, Antônio, eu cometi um erro, pessoal. Eu falei agosto com uma naturalidade, porque a gente está acostumado a conversar aqui. É agosto de 23. Não é agosto de 24. É agosto de 23. De 23, quando o preço estava alto. Mas você falou no passado. Eu falei? Eu fiquei meio preocupado. Então, cara, 6 meses antes, nós somos melhores. Não, a gente tem tese. O único compromisso é dedicação ao agronegócio. Passamos de 100 profissionais dentro do Grupo Ecoagro, que é algo que me dá extrema satisfação, né? E nosso compromisso, principalmente com o que eu chamo de varejo, é o pequeno investidor que está lá na nossa carteira e que confia na gente. Não deve colocar todos os ovinhos numa cesta, não na cesta do EGAF, mas qualquer lugar, né? Mas o que a gente quer, e a gente tem esse compromisso, liderados pelo Bruno, que é o nosso responsável pela gestora, e liderados por você, que hoje eu fiquei muito feliz. Fizeram um elogio para o Antônio como o maior economista do mercado brasileiro no agronegócio. Fiquei muito feliz, parabéns. Quem tem amigo tem tudo. É verdade. Mas vamos lá. Perguntar agora para outro amigo. Bruno, e como é que foram os rendimentos do EGAF neste mês? Os rendimentos do EGAF, como sempre, vem sendo, respeitando o nosso objetivo de CDI mais 4, tá? Então pagamos esse mês 1,14, então no dia 2 de outubro anunciamos, que foi o segundo dia útil do mês, o rendimento equivalente a CDI mais 4, de 1,14, tá? Eles foram pagos no dia 9 de outubro,
tá? Enquanto o CDI estava rodando ali a CDI mais 0,84, quer dizer, o CDI estava rodando a 0,84, ou seja, um valor bastante acima ali do CDI. Estamos falando de 140% do CDI, que é o que a gente vem rodando aqui historicamente aqui no nosso EGAF, né? Então, rendimentos bem robustos. Por quê? Porque o fundo não tem problema, o fundo está gerando resultado, né? A despeito do que tem acontecido no secundário, como você mesmo falou, Antônio. A gente tem visto o secundário, né, por conta, né, dessa mídia negativa e muito por conta de RJ, de AgroGalaxy também agora, e também de um ou outro fiado que acabou por conta da sua tese, né, sendo eventualmente abatido por uma RJ de produtor aqui, né, ou acolá, né, os investidores ficaram um pouco ressabiados, né, também contribuindo para isso, teve lá atrás, né, uma redução de ciclo de juros, né, um juro que estava empinado para baixo, fazendo com que as casas indicassem, né, sair do agro e ir para o imobiliário, porque era algo, né, mais atrativo, com juros mais baixos, era a tese dessas casas, né, e agora os juros inverteu, né, agora estamos com um ciclo de alta, provavelmente 200 pontos aí, devemos chegar a 12,5, 13 aí de Selic aí até maio, junho do ano que vem, né. Então, por conta disso, né, está tendo esse efeito manada, né? E por que eu digo que é efeito manada? Porque tem muitos fiados bons, né? Não só o nosso, mas tem muitos fiados bons na praça, muitos, né? Tem muitos gestores que têm teses acertadas, né? E que não sofreram com as RJs, não sofreram com a AgroGalaxy, não estão sofrendo com essa mídia negativa, não sofreram com a estiagem no Centro-Oeste, não sofreram com as enchentes no Rio Grande do Sul que nos acometeu esse ano. Então, o que está acontecendo com o setor é isso, essa mídia, esse excesso de mídia negativo, que está deixando, né, os investidores, né, muitos deles de varejo, né, que não têm essa educação financeira, que muitas vezes não conhecem o agro, não entendem que o agro é essa indústria de céu aberto, que existem teses robustas, né, para passar por isso, tais como a nossa, né, baseada nesses 3 pilares, né, isso faz com que os investidores, né, vendam, e com isso pressão vendedora, né, e o nosso fiagro não tem ficado para trás. Apesar de que o nosso fiado caiu, mas caiu menos do que os outros, né? É um sinal, pelo menos, de que os investidores que lá estão entendendo que o fundo é bom, que o fundo tem bons monitoramentos, que a nossa mensagem aqui mostrando, né, que o fiagro basicamente, né, não tem problemas, está, né, chegando lá no investidor, né? Então ele tem caído menos do que os outros, né? A gente tem visto muitos fiagros caindo um pouco mais do que o nosso fiado, mas está tendo esse efeito de manada, isso é inegável. E eu digo efeito de manada exatamente por causa disso, porque um dos indicadores que eu sempre gosto de falar aqui, Antônio, já até puxando isso, é o resultado contábil do Sim, a rentabilidade, né? Você vai falar disso, você gosta com 3 óticas distintas para dar muita transparência. Então, assim, o secundário, só para vocês terem uma ideia, o preço foi de 94,85, está rodando abaixo do contábil no mês passado, esse mês foi para 92,83. Caindo, né, quando eu ponho o dividendo no meio da conta, caindo 0,93, ou seja, caiu o contábil por causa desse efeito manada. Porém, quando a gente vai ali para o resultado contábil do fundo, o contábil do fundo está muito bom. O contábil do fundo, em setembro, a gente entregou 1,13, tá? 1,13 é equivalente a CDI mais 3,5. Um resultado muito bom, né, para o fundo, muito bom para o momento. Tá? Só não foi maior porque eu tive uma reprecificação dos ativos, porque como tem essa mídia negativa, o que acontece é a reprecificação dos ativos que estão na carteira também. Então eu tive um ativo que foi reprecificado que acabou, né, também tirando um pedaço da rentabilidade. Mas mesmo assim... Que não significa perda. Que não significa perda. Não significa perda. Isso é importante, não significa perda, bem lembrado. Pode. Então, assim, a rentabilidade do fundo vai muito bem e tem estado bem todos os meses. De novo, a gente não vê nenhum problema no fundo nos nossos monitoramentos, nenhum problema nas nossas exposições no nosso monitoramento. O resultado contábil do fundo nos diz isso e nos mostra isso, por isso que eu sempre sou vocal em falar, gente, olhem o resultado contábil do fundo, que é lá que está dizendo se o fundo está indo bem ou está indo mal. O secundário é isso, sofre com o efeito de manada. O contábil não. O contábil é exatamente o reflexo da carteira de ativos que lá está. Então é importante vocês olharem isso e o nosso contábil está muito bem, obrigado, 1,13, né, no mês, contra, né, o CDI, como eu mencionei para vocês, de 0,84. Tá? Então isso é muito importante. Olhando o contábil de outra forma, que eu acho que também dá para comparar com os dividendos que foram pagos, né, eu gosto de olhar também o resultado por cota, que nada mais é do que eu pego o resultado financeiro do fundo e divido pela quantidade de cotistas que lá tem. Tá? E com isso, o que a gente teve aqui de resultado por cota? 1,10 no mês. Pagamos 1,14, eu tinha um resultado retido, porque o nosso fundo gerou, né, receita ao longo desse tempo, usei um pedacinho desse resultado retido, 4 centavos, né, para pagar 1,14, porém o nosso fundo rentabilizou 1,10. Em outros meses rentabilizou mais do que o que a gente pagou em dividendos, em outros meses, né, menos, mas a gente tem esse resultado retido para conseguir pagar o nosso objetivo de CDI mais 4, que é o que a gente
vem pagando desde o início do fundo, inclusive mais, né? Esse ano, né, todos os meses a gente pagou um CDI mais 4. Então, a despeito do que está acontecendo no mercado, a despeito de efeito manada, o fundamento do fundo vai muito bem. Vai muito bem. A gente provocou o Bruno aqui, numa reunião nossa, da possibilidade de fazer um follow-on, ou seja, usando uma palavra mais simples, uma nova captação. E aí fomos fazer o estudo do fundo, né? E eu tive surpresas agradáveis. Bruno, Antônio, sabe quanto que o fundo rendeu desde o seu nascimento, novembro de 21, ou seja, um mês do ano de 21, um mês. O ano de 22, o ano de 23 e 8 meses, que a base foi 30/8 que a gente fez, equivalente ao IPCA mais 12,3 ou 0,4. Isso é livre de imposto de renda. Isento de imposto de renda. Não, aí vai. E a gente tem que fazer para os dois lados, né? A pessoa precisa de liquidez. Então, esse trabalho vem sendo constante há 2 anos e 9 meses. Então, esse que é a nossa preocupação. E por que fazer uma nova captação? Porque a gente tem a demanda, existe a necessidade do setor de financiar. É capital intensivo, né, Antônio? Você já mostrou, eu tenho que plantar. Mas se vier uma crise e o cara não plantar, tem 15 querendo comprar, porque não vai plantar. O agro não para, é diferente da indústria automobilística, que ela fecha a porta quando tem estoque, né, Bruno? Exato. E aí manda todo mundo para casa de férias, apaga a luz, daí 4 meses volta e a vida continua normal. Aqui não. Aqui precisa o dinheiro na hora certa. Essa seca maluca, que dizem, né? Qual o prejuízo, Antônio? Nenhum. Eu vou ter uma safra. Cara, quando se plantava, Antônio, há 5, 6 anos atrás, outubro, né? Por quê? Colhia março, abril, aí fazia safrinha, o nome era safrinha, virou um safrão. Aí a tecnologia das sementes anteciparam. Então e agora? Tá chovendo, gente. Hoje eu estava falando lá, caindo um toró no Mato Grosso do Sul, lá em São José do Rio Preto, e torço para que não chove em São Paulo hoje, né? Para a gente sair desse problema. Mas, Antônio, tá tudo perfeito. Vai ser uma safra de... Vai ser a maior safra da história. Uma safra de história. Em 2025. Com um custo bom de produção. Preço para baixo, porque todo mundo produziu bem. Mas o custo também está para baixo. Então, equilibra, só fazer a taxa. Caiu o preço, sim, caiu o preço em relação. Só que ele tinha subido de maneira desordenada por conta da pandemia, depois ele caiu, mas os custos também tinham subido e também caíram. Então as margens se mantêm. E nós vamos ter maior área plantada. Isso é uma coisa importante. Sem dúvida. Se a nossa área está aumentando, é porque o setor está acreditando nele próprio. E porque há recursos, e não só a capital, mas também a estrutura para se ampliar a produção. Não é porque está recuperando o ano anterior, não, vai ter aumento de área, vai ser a maior safra de 2025, a de 2025, de acordo com os dados da Conab. Bruninho, agora esses resultados, Moacir, você hoje está nos dando a honra da sua presença, mas faz 2 anos e 9 meses que eu e o Bruno falamos praticamente a mesma coisa. Resultados ótimos, solidez, resultados contábeis excelentes, não temos nenhuma bandeira amarela, quem dirá bandeira vermelha? Faz 2 anos e 9 meses que a gente diz isso. Agora também é verdade que isso não acontece por acaso, isso porque existem ações que são tomadas pela gestora que garantem essa tranquilidade para os diletantes, para os investidores. Então, quais foram as ações de gestão que você tomou ao longo do mês? Perfeito. Não, basicamente, esse mês a gente teve 2 ativos dentro do fundo, ativos de uma empresa chamada Supply, que a gente chama aqui de uma operação Supply 2 e Supply 3, tá? Essa empresa é uma empresa que foca em armazenagem e beneficiamento de sementes, tá? Tem uma margem maravilhosa, uma margem operacional maravilhosa. Os sócios dessa revenda são comercialmente formidáveis, eles tiram contrato com Syngenta, tiram contrato com KWS, tiram contrato com várias empresas para fazer armazenagem e beneficiamento de sementes, e eles estão constantemente fazendo a empresa crescer, com contratos super interessantes que são puxados como garantia da operação,
contratos de take or pay, que a Syngenta ou a KWS tem que pagar independente de usar ou não a armazenagem, né? Eles fazem esses contratos, né, eventualmente antes de construir os armazéns e as unidades de beneficiamento de sementes, ou seja, são demand driven, né, ou seja, olham primeiro a demanda para depois, né, trazer a oferta. O que aconteceu esse mês, basicamente, eu tinha 2 operações de supply, que é uma empresa de armazenagem, né, e beneficiamento, tá, que está no fundo. Tá? Essa empresa, né, tem um time de gestão ali de primeira linha. Esse time de gestão está sempre fazendo novos contratos, né, com multinacionais, com Syngenta, com KWS, exatamente para fazer a armazenagem e o beneficiamento de sementes, né, dessas empresas, né, e ela tem crescido, né, sobremaneira. Nós temos sido aqui um dos grandes financiadores, né, do crescimento, né, dessa operação, dessa empresa chamada Supply. E ela recentemente, né, conseguiu organizar mais alguns contratos e com isso a gente fez uma 4ª operação. Ao fazer essa 4ª operação, a gente aproveitou para derrubar as 2 anteriores, a Supply 2 e a Supply 3, fazendo essa 4ª. E o que fizemos, né, de ação de gestão aqui foi basicamente, olha, essas 2 operações elas tombaram, né, elas saíram do fundo, foram liquidadas, né, antecipadamente, e trouxemos para o fundo essa 4ª operação, né, com mais contratos, né, com mais garantias, né, uma operação mais robusta, inclusive, do que eram as 2 anteriores. Não que as 2 anteriores não fossem, né, elas eram bastante robustas, mas agora, né, uma operação bem mais robusta e um pouco maior para conseguir, né, fazer esse crescimento, permitir, né, esse financiamento para que a empresa cresça e consiga entregar essas unidades de beneficiamento e essas unidades de armazenagem, né, nesses novos contratos que ela tirou. Então, foi isso que a gente fez, né, esse mês aqui de ação de gestão. Fora isso, né, o fundo, né, continua, né, com as mesmas exposições, as 5 maiores exposições aqui. Basicamente, eu tenho Goplan com uma maior exposição do fundo, depois Nativa, né, com em torno de 9% do fundo, Pantanal Autoagro, ali com 5% já de exposição, e depois isso cai para 4, 3, 2, 1, cai muito baixo. Essas maiores exposições são revendas, né, ou associação de revendas, no caso da Goplan, que a gente tem muito conforto, que a gente conhece a longa data, são clientes de carteirinha da casa que já operam com a gente também a longa data, que a gente conhece todos, né, pelo nome, conhece a empresa, conhece a estrutura contábil da empresa, então a gente conhece elas muito bem, tem um conforto enorme, daí é por isso que a gente tem essa exposição um pouco maior nelas. Nosso desejo é, ao longo do tempo, né, reduzir para que a gente tenha mais diversificação. A ideia do Follow-on, como o próprio Moacir falou, inclusive, é nesse sentido, a gente ter, né, uma exposição ali mais próxima de 5%, que é o que a gente acha ótimo, nas exposições que a gente acha que tem que ter mais relevância ali no fundo, tá? Mas são exposições que a gente tem bastante conforto por já operarem com a gente aqui a longa data, tá? Nosso fundo, tá, hoje, né, ela está com muito mais cota sênior do que com cota única, né? Eu tenho 90% de exposição em cota sênior, eu tenho apenas 10% de exposição em cota única, ou seja, bastante proteção aqui para o fundo, tá? E por último, né, terminando aqui, né, o fundo hoje não tem caixa. O único caixa que a gente guarda é para pagar os rendimentos futuros, né, para vocês investidores, porque como a gente respeita o ciclo do agronegócio, a gente entende o agro, né, Moa? E a gente respeita o ciclo do agronegócio, os grandes pagamentos de juros dos ativos que a gente tem no fundo é junho e dezembro, safra e safrinha. Né? E entre junho e dezembro, o que a gente faz? A gente precisa guardar um pouco de caixa, né? A gente até tem ativos que pagam ali nesse inteirinho, poucos, menos, né? Mas a gente precisa guardar um pouco de caixa para conseguir pagar esse rendimento para vocês. Então, o único caixa que a gente tem no fundo hoje, né, depois desse tombamento que a gente fez, é exatamente para pagar para vocês até dezembro, né, o rendimento, né, o nosso objetivo ali de CDI mais 4. Então, de ação de gestão, eu diria que esse foi o grande marco, né, desse mês. E aí, Antônio, queria te passar a palavra para você falar um pouquinho aí só de macro, né, e agro. A gente teve esse fenômeno, né, desse ciclo de alta mais contundente de juros, que acho que vale a pena a gente marcar aqui. Né. Por outro lado, a gente tem visto, né, um agro, né, com produção, né, recorde, né, para o ano que vem, que eu acho que você já marcou e que vale a pena só tocar nesses pontos aí para a gente, né, fechar o nosso vídeo. Então é disso que vamos falar, Bruno. Até porque o nosso FIAGRO, ele é CDI+, é o objetivo, e nós estamos na iminência de ver novos aumentos da taxa Selic. E por que a gente tem essa convicção? Né? Ela vem de vários modos. O primeiro deles é que, quando gravamos esse vídeo, nós estamos na 3ª sexta-feira do mês. Como sempre, a gente grava sempre na 3ª sexta-feira do mês. Estamos no dia 18 de outubro. Os membros do Copom, eles têm pela frente 3 leituras de inflação. A de outubro, a de novembro e a de dezembro, para fechar o dado do ano.
E o Copom, ele tem uma meta de 4,50, é o teto dela. E nós estamos com uma inflação de 4,42. Ou seja, imagina se nós três fôssemos do border do Copom e nós olhássemos, falta 0,08 para estourar o teto da meta. Se estourar o teto da meta, nós vamos ter que nos explicar para o Conselho Monetário Nacional. E nós temos pela frente um câmbio que está elevado, puxando a inflação para cima. Nós temos preços de combustíveis podendo ser reajustados a qualquer hora, em virtude da elevação do preço do petróleo. E o preço da energia elétrica, que essa já está dada, né, vai acontecer em virtude da mudança de bandeira para a bandeira vermelha. Ou seja, a probabilidade de nós termos uma inflação acima de 4,50, ainda que em 12 meses, quem sabe com um pouquinho de sorte a gente consegue passar dezembro, mas mesmo que a gente passe dezembro e o Banco Central não precisa se explicar, em algum momento vai bater 4,50. Essa é a tendência. Então, diante disso, nós olhamos para as curvas de juros, estão todas elas apontando para uma Selic bem mais alta, próximo de 13%. Então, sim, nós devemos ter um novo ciclo de alta da taxa de juros, que já começou e deve se manter ao longo desses próximos meses, atingindo alguma coisa ao redor de 13% em 2025. E nós sabemos que a origem disso tudo ela é fiscal. Nós estamos com problemas fiscais bastante severos. Inclusive a ministra Simone Tebet declarou recentemente, nós vimos claramente um movimento sincronizado. O ministro Haddad deu uma declaração, pegou o presidente da República, levou para conversar com a FEBRABAN, para ver se a FEBRABAN consegue convencê-lo da importância de se cuidar o fiscal por conta da inflação e dos juros. A ministra Simone Tebet vai lá e dá uma declaração dura, né? Embora seja dúbia, porque ela diz, não, agora nós estamos falando sério, temos que cortar o gasto. Eu esperava e acredito que estivesse falando sério desde o início, né? Não só a partir de agora. Mas são declarações que parecem ser para o restante da esplanada. Então, é bem possível que nós tenhamos que ter necessariamente uma redução do gasto público. Só que esse crescimento econômico que nós estamos vendo no Brasil e que tem feito o varejo bombar, por exemplo, e inclusive o setor imobiliário, muitos setores crescendo junto com esse PIB acima de 3% que deve acontecer. Ele está se dando por conta do impulso fiscal. E nós não deveremos ter em 2025 este fator do impulso fiscal fazendo a economia brasileira crescer. Pelo contrário, se reduzir o ritmo, ele puxa para trás a toada do crescimento. E com juros mais elevados, é muito provável que 2025 seja de um crescimento bem mais baixo do que 2024. Para a agro, isso é algo interessante, porque o agronegócio ele não depende do crescimento do Brasil para crescer, ele depende do crescimento do mundo. Inclusive, Bruno e Moacir, o dado de setembro das exportações, ele trouxe um dado muito interessante. Nós atingimos no mês de setembro, dado que foi divulgado agora na semana passada, em que gravamos esse vídeo, ele atingiu o total de 2024. Ou seja, mesmo com a queda do preço das commodities. E mesmo com a seca aqui, outra acolá, porque essas coisas fazem parte. Nós somos um país continental, em algum lugar sempre algum problema vai dar. E assim como em tantos outros vão performar muito bem. Então, apesar dessas questões todas, em setembro, no 9º mês, nós exportamos tudo que nós tínhamos exportado em 2024 inteiro, em termos de agronegócio. E portanto, nós estamos vendo um ritmo muito forte, nós não dependemos tanto da economia interna, nosso risco ele é muito mais desconcentrado, em virtude da importância do crescimento global dos 190 países para os quais nós vendemos os nossos produtos. E eu queria pedir uma gentileza de botar na tela para o nosso investidor ver este gráfico que ele é da Conab. Isso aqui é um print do relatório da Conab, para deixar bem claro. E vejam que nós estamos tendo um crescimento projetado para 2025 de mais de 8%.
Isso equivale a mais de 24 milhões de toneladas a mais em 25. Bruno, se nós pegássemos esses 24 milhões de toneladas e colocássemos em cima de caminhões, mas não são caminhões comuns, os bitrem, que carregam 50 toneladas, e nós fizéssemos uma fila, Moacir, tem noção de que tamanho seria essa fila? É uma fila que começaria no Oiapoque, iria até o Chuí e voltaria até o Pará, com os caminhões um na frente do outro, em fila, com os 24 milhões de toneladas a mais que nós vamos produzir na safra 25. Então, esses recordes que nós estamos comemorando em 2024, apesar das dificuldades que nós temos, imagina o que nos espera para 2025, onde nós vamos ter uma safra maior, não só de recuperação, mas de aumento de área plantada. E, Moacir, talvez nós tenhamos no primeiro semestre uma queda de preços. Sabe por quê? Porque isso é da sazonalidade. Um produto que se colhe numa época e se planta noutra, quando se colhe, todo mundo colhe junto. É natural que o preço tenha sazonalidade. Só que, sabe qual é o índice de soja que já está travado? 25%. 25% da soja brasileira que vai ser colhida no ano que vem já está travada. Sabe qual é o índice do Mato Grosso? 32%. Ou seja, os produtores garantindo o preço que garantem a eles rentabilidade. O custo eles já conhecem, precisa fechar o preço. Preço fechado garantindo margem. Ou seja, o primeiro semestre de 2025, os produtores basta colher, e é o que tudo indica, vai ser uma safra muito cheia, porque mudou os problemas meteorológicos. Nós vamos ter uma safra muito grande, com preços que garantem um bom nível de renda, nos trazendo um bom primeiro semestre de 2025, Bruno e Moacir. Perfeito, Antônio, não, maravilha. Acho que, como sempre, suas palavras aí animadoras aí para os investidores, mostrando que o nosso agro é realmente uma potência aqui em movimento Brasil, né, a despeito do que vem acontecendo aí com a nossa macroeconomia. Bom, isso posto, acho que falamos bastante, né, falamos aqui do fundo, falamos um pouco de macro, um pouco de agro. Com isso, eu agradeço a participação aqui do nosso sócio fundador, Moacir, você novamente aqui, Antônio, com a gente, e dou por encerrado aqui o nosso vídeo. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um grande abraço.